Olha, pessoal, a culpa é um sentimento inconveniente, mas que possui valor também. Ela aparece quando precisamos reparar algum erro grave, que fere nossa conduta moral. Mas trata-se de um sentimento pontual, que não deve se estender de forma injustificada. O que fazer quando o sentimento de culpa extrapola o normal e toma conta da gente? Para falar sobre esse assunto, chamamos aqui no nosso programa a doutora Juliana Meneghello. Seja muito bem-vinda, doutora! Que prazer recebê-la de novo aqui em casa. Igualmente, prazer. Tudo bem? Tudo bom. Bom dia a todos. Vamos sentar? Vamos bater um papo? Que esse assunto aqui parece que vai dar pano para manga, né? É um assunto importante a gente falar sobre isso, né, Kate? Porque é um assunto, assim, que acomete tantas pessoas e muita gente, principalmente as pessoas mais ansiosas, que se cobram mais, tende a sofrer muito, demasiadamente, pela culpa, até um sofrimento desproporcional muitas vezes. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui. E como que a gente pode definir o sentimento de culpa? Sentimento de culpa, ele é um sentimento gerado pela percepção que a pessoa tem de algo que ela fez. A culpa sempre vai estar relacionada ao passado, porque é algo que a pessoa de fato fez ou apenas aquilo que ela imaginou que deveria ter feito ou que poderia ter deixado de fazer, né? E aí é gerado o sentimento de culpa. Mas é importante a gente ressaltar que nem sempre a pessoa fez. Dependendo da pessoa, se é uma pessoa que se cobra muito, uma pessoa que é muito perfeccionista, uma pessoa mais ansiosa, é uma pessoa que geralmente desencadeia mais facilmente o sentimento de culpa. Nos seus próprios pensamentos, inclusive, Cleide. Por isso que eu falo que é importante nós termos sempre em mente que os nossos pensamentos não é uma ação, são apenas pensamentos. E dependendo da pessoa, ela vai pegar uma percepção errada, porque às vezes a outra pessoa nem está sabendo o que ela está pensando, não foi com aquela intenção, e ela acha que desencadeou algo de ruim no outro, sendo que na verdade isso não é real. É só um pensamento que ela teve, só que ela se apega a esse pensamento como uma verdade absoluta. E aí sofre? E aí sofre. E às vezes o sofrimento ele é ao quadrado. Com certeza, é um sofrimento mais intenso, é um sofrimento que vai trazer um desconforto e às vezes até prejuízo de verdade na qualidade de vida da pessoa. Porque tem pessoas, Cleide, que fica dias e dias, às vezes anos, com sentimento de culpa por algo que nem existiu. Uma vez eu ouvi Juliana dizendo assim que as mães nasceram com culpa. Porque por mais que a gente, eu que sou mãe, que sou avó, por mais que a gente doe, por mais que a gente faça, há um momento que a gente é mulher, que a gente é uma pessoa normal e esquece por um momento que você é mãe. E talvez você vá negligenciar alguma coisa no seu filho. E quando você se dá conta disso, cara, é preciso ter um cilício para amarrar e um chicote para se bater de tanta culpa, porque já aconteceu comigo. Então, na verdade, Cleide, primeira coisa, a gente tem que ter consciência que nós somos seres humanos. Nós somos falhos. Nós não somos perfeitos. Né? Então, das mamães, né, em especial, como você está mencionando, de terem essa consciência. E como se livrar do sentimento de culpa? Começando a pontuar a intencionalidade na ação. Porque se houve amor, se houve tentativa de fazer o melhor, se houve a tentativa de dar o seu melhor, se houve uma intencionalidade, algo genuíno, não tem que ser gerado culpa. E aí começa a ressignificar, a pessoa começa a ressignificar quando ela aprende, ela entende e compreende isso. Né? Então, assim, se a minha intenção foi má, se a minha intenção foi com algo realmente para prejudicar o outro, aí sim eu já tenho consciência que a culpa ela é real, né? Mas se foi com amor genuíno, se foi com uma boa intenção, por isso que eu falo, depende da intencionalidade, é a melhor forma de lidar com a culpa. E como é que a gente mede isso? Sabendo da nossa verdade.
Eu fiz isso para ajudar ou para prejudicar? Essa fala que eu tive foi para cutucar a pessoa ou foi para estimular ela, foi de forma genuína, para ela perceber, né, que ela pode melhorar nisso e que eu estou com ela para o que ela precisar? Então, a gente, por isso que o autoconhecimento, eu falo sempre, gente, qualquer assunto que nós venhamos a falar aqui, o autoconhecimento é a base de tudo, porque como que a pessoa vai conseguir detectar mais facilmente essa questão que você está trazendo, Cleide, se ela não se conhece? Como que ela vai saber se foi de forma tão genuína assim? Porque às vezes a pessoa pode entrar em conflito, né? Até que ponto que eu estou sendo uma pessoa maldosa ou eu estou sendo uma pessoa realmente que eu estou fazendo de forma intencional, com amor genuíno, com o objetivo de ajudar o outro? Porque existem formas e formas de falar. Né? Às vezes eu me culpo por algo que eu te falei, mas dependendo da forma que eu te falei, você vai receber como uma ofensa, como uma afronta. E eu vou me sentir culpada por isso. Né? Mas se eu sei, se eu me conheço, eu sei que por mais que eu tenha, por algum motivo, perdido a habilidade ali por algum instante para te comunicar isso, mas foi de forma intencional, foi de forma com melhor... como que fala? Com o melhor objetivo, né, possível, para ajudar de forma genuína, amorosa, eu não vou me sentir culpada. Sim, entendi. Agora, vamos tirar a mãe do lado e vamos falar das relações entre amigos, entre casais e tudo mais. Principalmente entre amigos. Sempre tem uma alfinetada, que foi isso que você disse. E a pessoa, ela começa a ter consciência disso. Ai, mas espera aí, será que eu estou fazendo isso? Por quê? Essa pergunta do porquê, ela ajuda a pessoa a se conhecer? Com certeza. É o porquê e o pra quê. São duas perguntinhas que eu sempre falo que a pessoa tem que carregar com ela. Pra que eu tô fazendo isso? Pra que eu tô falando isso? E se chegar num ponto assim que ela fala assim, ih, eu acho que eu tô com inveja. Ai, que situação difícil. Aí vem, porque a inveja é um sentimento assim que a gente não quer se sentir, abomina. Abomina. E quando você se vê numa situação que você tá com uma inveja, aí para amenizar, falar, mas é uma invejinha boa. Não é? Existe, não né? existe isso, não né? Não existe inveja boa. E quando a pessoa tem a consciência disso, o que ela faz? Então, geralmente... Terapia, né? Terapia. Essa questão, porque assim, a gente tem... É uma coisa tão assim, a gente tem que estudar... A pessoa tem que ter consciência primeiro, Cleide, o que é inveja, né? Primeiro, não existe inveja branca, inveja positiva. O pessoal costuma usar esses termos, isso não existe, né? Porque a inveja é quando eu quero o que é do outro e eu acabo também trazendo na minha mente que o outro não merecia aquilo, que eu que merecia. Nossa, então é duas culpas, hein? Dois sentimentos ruins. Dois sentimentos ruins, né? Agora, outra coisa é você admirar. Falar assim, nossa, Cleide, que colar lindo, né? E eu me perceber que eu ter essa autopercepção, que eu achei seu colar bonito e que eu posso ter um igual. Mas isso não vai fazer com que eu te deseje o mal, que eu deseje que o seu colar estrague. Isso já seria inveja. Então, isso aí a gente poderia chamar de quê? De uma busca para uma coisa que eu vejo que você tá bonita, ela tá bonita, eu também vou fazer isso. Não porque eu tô com inveja, mas que possa ficar bonita em mim também. Exatamente. E que você continue com o seu colar lindo, mas eu vou ter o igual, porque a questão do valor, a crença de merecimento, eu também mereço. Entendi. Eu também mereço ter vamos supor que você conta pra mim que você comprou um carro novo. Falou assim, nossa, eu queria esse carro também. Eu vou me inspirar na Cleide. É diferente. É diferente, porque aí entra admiração, inspiração. Nós temos que ter, né, Cleide, na verdade, referências. Nós temos que ter referências e pessoas que nos inspiram a ser melhores. Né? É verdade. Agora, quando entra essa questão, nossa, a Cleide comprou o carro, sei não, mas eu não acho que ela merecia tanto, ou ela comprou, às vezes foi por vias erradas, para conseguir comprar um carro desse, aí já entra, sabe? Tá sempre no contexto de maldade, com falas pesadas, maldosas, desejando mal pro outro. Isso é inveja. Você tinha um carro tão bom, para que você comprou esse carro mais chique? Para quê? Você tá querendo ostentar? Isso. A palavra que a gente ouve é essa, né? Tá querendo
querendo ostentar. Não, gente, eu quero só mais conforto. É porque você desbloqueou a crença de merecimento, então você se sentiu merecedora, foi lá e comprou. Pronto, é isso aí. E quando a culpa é necessária, se é que existe isso? A culpa necessária, não tem culpa necessária, Cleide. Tem a autopercepção, né? A pessoa entender que ela errou e, mediante esse erro, ela buscar reparar aquilo de alguma forma. Principalmente quando envolve outra pessoa. Mas olha aqui, Juliana, eu acho que tem que ser um exercício muito intenso, diurna, de manhã, de tarde, de noite. Todos nós, Cleide, nós estamos aqui, por isso que eu falo, nós estamos aqui em constante processo de aprendizado. Por isso que o autoconhecimento é importante, o conhecimento é importante, porque nós vamos buscando diariamente formas de sermos melhores para podermos ser melhores com os outros. E mesmo porque o desejo de me tornar melhor, ele não vem de uma noite para o dia. Não. Aí, por isso que você está dizendo, tem que construir isso dia a dia. É uma construção, é um processo de evolução espiritual, mental, emocional. E se não der certo assim, com terapia, como você está dizendo aí, o espiritual, a fé ajuda muito, não ajuda? Demais. Tanto é que, inclusive, quando a gente fala do perdão, né? É bíblico, 70 vezes 7, que tem a passagem lá, né? Quando Jesus mencionou quantas vezes seria necessário para perdoar alguém. Né? Na verdade, ele não estava se referindo ao valor total ali dessa conta, 70 vezes 7. É que a gente sempre deve estar preparado para aprender a perdoar o outro. Porque, na verdade, Cleide, quando a gente fala em perdoar o outro ou perdoar a si, né? Mas eu mencionando aqui sobre o outro, a relação, como você mencionou, quando é relacionamento de amizade e tal, a gente sempre tem que ter em mente que muito do que o outro nos traz diz respeito muito mais a ele do que a mim. Quando a gente entende isso, fica até mais fácil a gente perdoar o outro. Entendi. Se eu me sinto ofendida, eu não tenho que me sentir ofendida. No mínimo, eu tenho que me questionar. Por que eu estou me sentindo ofendida? Isso que ele falou realmente tem a ver comigo? E quando a gente pergunta, isso aí que você está falando tem a ver comigo? Vale a pena fazer assim, esse embate com a pessoa? Se você se sentiu alfinetada? Então, Cleide, depende da pessoa. É perigoso, às vezes, É perigoso. Né? É melhor ficar só no diálogo interno, às vezes. Porque talvez o outro é uma pessoa que nunca acessou o autoconhecimento, nunca passou por um processo psicoterápico. Então, isso pode gerar mais conflito ainda. Entendi. E acabar gerando uma briga maior, né? De ofensas. Porque nem todo mundo, Cleide, infelizmente, nem todo mundo tem essa consciência, essa expansão da mente, assim, para aceitar um questionamento. Muita gente vai ver como confronto, como uma falta de respeito, como uma ofensa. O que a gente vê também nas relações, Juliana, é que as pessoas... não, eu queria tanto que o outro mudasse. No meu relacionamento, no meu casamento, eu queria tanto que você fosse melhor nisso, melhor naquilo. Sempre tem uma queixa, ou de um lado ou do outro, né? Mas ninguém para mudar. Esperar a mudança do outro é um esforço, é um desgaste desnecessário, né, Cleide? Porque a pessoa muda quando ela reconhece que ela precisa mudar e onde ela tem que mudar para se melhorar e para melhorar as suas relações. Então, mesmo que seja esposa, a gente está falando de relações mais íntimas, né? A mãe e filho, marido e mulher, a gente nunca pode falar, eu queria tanto que outra pessoa mudasse. Comece mudando o que você está fazendo para promover a mudança que você tanto quer no outro. Porque às vezes o outro que está tendo um padrão de comportamento inadequado, mas às vezes você mudando o seu padrão de comportamento, isso vai refletir no comportamento dele. É verdade. Então a gente não pode ficar projetando a responsabilidade só para o outro. Nós temos que aprender a praticar a autorresponsabilidade também. E aquilo que a gente quer que mude, talvez a gente mesmo é que está provocando. Pode ser? Por exemplo, eu quero a paz, mas de vez em quando eu dou uma cutucada, aí o outro vem e revida. Exatamente, você falou tudo. Aquilo que a gente está querendo que o outro muda muitas vezes, a origem está sendo o nosso jeito de ser. O nosso padrão de comportamento que a gente está tendo, que está desencadeando aquele padrão de comportamento que a gente está achando ruim. Né? É igual mãe com filho,
O exemplo típico, né? Aham. A mãe que grita com a criança, mas ela não aguenta mais a criança dar birra, espernear, mas é aquela mãe que está sempre estressada, sempre gritando. Então, Aham. se ela mudar o padrão de comportamento dela, com certeza pode demorar um pouquinho, mas o padrão de comportamento do filho vai mudar. Entendi. E quando a culpa, ela é fantasiosa, a pessoa, ela se sente culpada, mas aí a outra pessoa fala, mas você está falando uma coisa que eu não percebi. É o mesmo que eu chegar em você e falar assim, Cleide, me desculpa, eu estou me sentindo tão culpada que eu não tenho te dado devida atenção. Você pode virar para mim e falar assim, mas isso é problema seu, Ju, porque eu não estou me sentindo ofendida, não estou me sentindo culpada. Ah, Então, tá. é assim, é uma fantasia que eu crio diante das minhas crenças, que eu acredito que eu sempre tenho que estar dando demais, doando demais. E tem gente que nem gosta disso, né, de receber tanto, sente sufocada. É. Mas na minha cabeça eu estou faltando com atenção com você e você não está nem lembrando de mim. Uhum, entendi. Entendeu? E como é que faz para virar essa chave? Terapia. Terapia, Buscar terapia. terapia. Você tem alguma... É lógico que você não vai falar nome de nenhum paciente seu, nem nada, mas você tem alguma experiência para contar pra gente do que você tem ajudado uma pessoa a se livrar da culpa? Tem, Cleide. Eu tive um atendimento, inclusive nessa época eu estava na Unimed. E esse paciente, ele se sentia extremamente culpado com a esposa, né? Porque ele não conseguia problemas de disfunção mesmo sexual, né? E era uma relação que era uma relação embasada muito na fé, sabe? Eles cultivavam muito, né? Tinha ali sua religião. Mas eles não estavam tendo mais compatibilidade nesse quesito, por conta de uma disfunção que foi gerada nele, por conta da ansiedade dele. E quanto mais ele se culpava, pior era o quadro os episódios, sabe? Que acontecia e ali vinha a desavença, porque ela não compreendia. E aí ela acabava acreditando que o problema era ela, que ele não a amava mais. Então foi um caso que me marcou muito, porque era um casal assim muito amável. A gente via que os dois se amavam muito, que realmente eles traziam Deus na relação deles. E esse conflito enorme que foi gerado, porque ele se sentia culpado, ela se sentia... Você sabe, eu falo muito assim, Cleide, que essa questão da culpa, ela é muito... Até questão cultural, né? Porque todo culpado merece ser castigado. Aliás, tem até um nome de filme com esse título, Toda culpa será castigada. É, né? Eu nem sabia desse filme. Todo culpado deve ser castigado. E com esse ditado, com essa crença instalada na nossa cabeça, nós seres humanos, a gente começa a entender que tem que haver punição, né? Então, por exemplo, nesse caso desse casal, ele tinha os episódios que ele não tinha autocontrole por conta da ansiedade dele, ele ainda não tinha conseguido adquirir autocontrole sobre uma disfunção, porque é uma doença, a disfunção, né? Erétil. E ele começou a desenvolver muito sentimento de culpa por aquilo que está acontecendo, por algo que ele não tinha controle ainda. Olha só, o tanto que aquilo mexia com ele. Verdade. Né? E isso fez com que ela se sentisse punida. Nossa, mas que coisa que rolou na cabeça dela também, né? Mas para você ver como que é interessante, né, o processo. Tanto que é importante passar pelo processo de psicoterapia. E aí, foram várias sessões? Na verdade, lá no Unimed tinham sessões limitadas, né? Mas eu me recordo bem que foram, no mínimo, 7 sessões muito bem feitas, graças a Deus, né? Porque eu tive que ter muita sabedoria também, estudar bastante para solucionar esse caso. E ajudou muito? Ajudou muito. Ajudou muito. Tinha que começar pela ansiedade dele, né? Diminuir um pouco. Exato. E também com ela. Eu fiz algumas sessões com ela, né? Porque ela estava projetando tudo nela, achando que aquele problema dele era em decorrência à falta de amor que ele tinha por ela. Não era nada a ver. E ela estava se sentindo punida, né? E, não, é extremamente fantástico o processo, é libertador. E a culpa, ela pode adoecer o corpo? Com certeza. Com certeza. O sentimento de culpa, ele libera substâncias, neurotransmissores,
que vão trazer toxinas para as células. Porque da mesma forma que tem a serotonina, a dopamina, que traz sensação de bem-estar, Cleide, o estresse traz o cortisol, a culpa libera toxinas também nas células, que faz com que a gente vá adoecendo. Né? A própria depressão, ela não é uma doença só emocional. Né? Quem tem depressão sofre de falta de dopamina, está com baixa serotonina. Já está provado cientificamente, né? Já está provado cientificamente. Então, e é uma pessoa que fica ali, pensa uma pessoa que fica remoendo o sentimento de culpa por muito tempo, né? Aquilo lá vai adoecer e vai refletir de alguma forma no corpo, porque o corpo fala, o corpo dá sinais, e são as doenças psicossomáticas. Então, qualquer emoção, seja culpa, raiva, mágoa, ressentimento, que a pessoa venha a ter, e por um longo período de tempo, Cleide, muito provavelmente as chances dessa pessoa desencadear uma doença psicossomática é gigantesca. Agora, Juliana, a culpa das mulheres, de nós mulheres, parece que já vem no DNA por conta das nossas ancestrais. A minha avó era uma pessoa que foi casada em 1900, parece que em 1900, foi um casamento arranjado, ela nem sabia quem seria o marido dela. Então, ela... É uma coisa que hoje em dia a gente pensa, meu Deus, como que pode existir isso ainda? Mas ainda tem, em outros países, né? Mas agora imagina isso, ela foi casada com 16 anos, com um casamento arranjado. Teve a filha, esse marido, que era meu avô, ele abandonou a família, foi jogar, foi beber, e minha avó foi ser lavadeira, e ela falando para a única filha, que era a minha mãe, olha, você tem que comportar assim, assim, porque assim, assim, assim. Então, a minha mãe já veio carregada de culpa. Ela já veio de pequena carregada de culpa. Então, olha como é que a coisa vai evoluindo. Aí, quando você chega numa certa idade que você não quebra esses paradigmas, como é que eu vou passar isso para o meu filho, para o meu neto, para minha filha, né? Então, aí tem que se ter terapia mesmo e tem que quebrar essa corrente do mal, né? Porque elas não tiveram nem intenção de fazer isso. Exatamente, porque senão vai passando de geração para geração e aquilo ali vai perpetuando, né? Não, é uma coisa, é um círculo. E a pessoa fala assim, eu nem sei por que eu sinto tanta culpa. Exato. E ela não sabe mesmo. Isso tudo por conta de informações erradas. Na verdade, nesses casos que você está pontuando, Cleide, a pessoa nem sabe discernir o sentimento de culpa. Ela sente uma angústia, ela sente irritabilidade, às vezes até depressão, desencadeia uma depressão, mas ela nem consegue detectar, por nunca ter passado por um processo psicoterápico, que aquilo é um sentimento de culpa gerado por determinadas situações do passado. Que nem é dela. Que nem é dela, né? Que foi... está fora do alcance dela, do controle dela. É verdade. Bom, também tem alguma coisa assim que você gostaria de acrescentar para dar uns toques nas pessoas que têm esse sentimento de culpa? Olha, eu sempre falo, eu tenho falado muito, né, a respeito do perdão e do auto-perdão. Que a gente sabe que isso elimina a culpa, né? Mas além disso, Cleide, tem a comunicação com amor. Que é uma terceira fórmula mágica para a gente se livrar da culpa. Porque muitas vezes, na hora da raiva, na hora da ira, né? A gente às vezes até deseja mal, fala assim, nossa, eu queria acabar com aquela pessoa. E aquilo foi só um pensamento. Eu não fiz nada de mal para a pessoa, foi só um pensamento na hora da raiva. E aquilo me gerou um sentimento de culpa. Só o pensamento gera? Só o pensamento gera. É que nem eu estou te falando, dependendo se é uma pessoa ansiosa, ela pode ter esse sentimento de culpa muito intenso só pelos pensamentos dela. Ela vai pegar aquele pensamento como uma verdade absoluta. Né? Então, assim, a pessoa entender, falar assim, não, eu tive esse pensamento agora, mas foi porque o diálogo interno, às vezes a pessoa nem precisa passar por terapia. Se ela começar a ler sobre autoconhecimento, autoajuda e começar a praticar o diálogo interno, ela começa a descobrir muita coisa, Cleide. Fala assim, não, gente, mas eu não fiz nada de mal para a pessoa, eu só pensei. Se eu só pensei, eu estava num momento de raiva, é natural isso. As pessoas pensam mesmo.
Mas eu não tenho que carregar o sentimento de culpa por ter pensado algo que eu desejei para o outro no momento da raiva. E como é que eu dissolvo isso da minha cabeça? Liberando perdão. Falei assim, não, eu me perdoo, eu sou ser humano, eu tenho o direito de ficar com raiva. Quem que não fica com raiva, Cleide, é verdade, né? Agora eu quero falar de outro sentimento de culpa. Sim. O da comida. A pessoa que come... Aí come, ai gente, que delícia, que delícia. Ai, mas a minha roupa já tá ficando apertada. Aí fica naquela agonia, vai lá e come de novo. Aí fica nesse vai e vem, nessa culpa de ter comido. E depois a tristeza, o estresse, a ansiedade, vai lá e come de novo. É isso. Geralmente, Cleide, o sentimento de culpa relacionado à comida, e é um dos nichos que eu trabalho, né, do emagrecimento. Então, é muito comum em pessoas que passam por alguma dieta restritiva, além de ser pessoas que se cobram muito, né, que querem resultado rápido. E aí elas têm aquele pensamento 880. Ou eu faço tudo certinho na minha dieta, ou qualquer deslize que eu vier a ter foi tudo por água abaixo e nada adiantou, né? O esforço que eu fiz não adiantou. Então, assim, a pessoa, ela tende, inclusive, a desenvolver episódios de compulsão alimentar. Assaltar a geladeira, de madrugada. Isso, quando ela tem essa mentalidade, que na psicologia a gente usa muito o termo mente gorda e mente magra, né? Até da autora Judith Beck, ela usa muito essa expressão, eu nem gosto muito de usar essa expressão, porque parece um tanto agressiva, né? Mente gorda, mas por quê? Porque a pessoa, ela tem na cabeça dela que o próprio fato de ela se alimentar e se sentir culpada depois, isso já é algo disfuncional. Não é algo sadio falando, né? Então a pessoa tem que trabalhar essa mentalidade. Não, por que eu estou me sentindo culpada? É onde entra a questão de reparar os erros para aprender com eles. Porque não adianta a pessoa também ficar se perdoando e cometendo os mesmos erros. O que eu posso aprender com esse episódio aqui? Eu me senti culpada? Como que isso pode me ajudar numa situação futura semelhante? Não, da última vez que eu fiz isso, eu não vou nem fazer. Da última vez que eu fiz isso, eu me senti muito mal. Eu me senti culpada, aquilo me consumiu por dentro. Então, eu sabendo como que eu vou ficar depois, eu vou evitar ter esse tipo de padrão de comportamento. Eu vou evitar fazer tal coisa, eu vou evitar falar isso, fazer aquilo. Aí a gente vai se moldando, entendeu, Cleide? Para sermos pessoas mais assertivas, né? É como, vamos fazer uma comparação bem assim do nosso dia a dia. Quando você começa a cozinhar, você não acerta. Aí no outro dia você faz melhor, vai acertando, até o dia que você faz um prato perfeito. Exato. É assim, né? É. Obrigada por você ter vindo, viu? Obrigada a você, meu amor. Prazer, sempre enorme estar aqui com vocês. Obrigada.